ou que país foi isso, eu li sobre isso. Mas faz algum tempo já, porque fui curioso. Então eu vi vídeos, eu li sobre isso, mas não me recordo qual foi. Eu acho que é na China isso, não sei. Um empresário, muito dinheiro, um milionário, ele construiu uma selva, como se fosse uma selva, né? Um ambiente rural no último andar de um prédio. E subiu várias pedras e plantou árvores, fez... que ele usou toda a estrutura do prédio, um cara milionário, né? E foi subindo aquelas pedras e todos os moradores entraram na justiça. Por quê? Entra nessa questão do excesso de peso que o doutor falou agora há pouco. Foram pedras e pedras, de toneladas de pedras que ele subiu lá pro último andar, né, na cobertura. Ele comprou a cobertura e ali ele plantou árvore. Então quem olha de longe parece que você está numa montanha, mas embaixo são apartamentos, né? E cada um tem o seu apartamento. Avaliado pelos engenheiros, identificou-se que ele colocou, né, lá na cobertura um excesso monstruoso de peso em cima da estrutura de sustentação na parte de baixo. A justiça determinou que ele tirasse tudo aquilo, que ele acabasse com aquilo e deixasse a estrutura normal. E esse trâmite ainda está acontecendo. Eu não me lembro qual foi o país, mas isso pode acontecer. Aí vem uma outra pergunta, que seria feita por um engenheiro, né? Talvez, eu não sei se o doutor tem essa informação, eu realmente não tenho. Qual é a capacidade máxima por andar, né? Seria uma pergunta interessante para a gente ter uma ideia, né? Tony, eu acho que depende muito da estrutura do prédio e de como ele foi construído. Por exemplo, se você tem uma sacada de um apartamento que tem um balancinho ali, se você coloca um excesso de peso, de fato você vai ter um problema, né? Obviamente que dentro da sua sala você pode efetivamente colocar um peso diferente daquele que você coloca na sacada. Sim. Porque a sacada... ela é suspensa, né? Ela é suspensa, então você tem diferentes níveis ali de pesos para você poder definir, né? E eu acho que a estrutura do prédio, né, ela tem ali essa definição, né, do quanto aguenta em termos de peso um lugar ou outro. Por exemplo, eu fiz há algum tempo atrás, né, eu fiz um movimento ali também na sacada do meu prédio e acabei, né, me preocupando muito onde alocar o material de construção que eu ia utilizar para fazer ali a reforma do piso e coisas dessa natureza, justamente por conta dessa sacada ser mais frágil, né? Eu colocar pessoas ali para fazer um evento, ok. É uma coisa. Mas colocar o material de construção pesado, como cimento, blocos, coisas assim, realmente pode abalar a estrutura e prejudicar quem está embaixo e o meu próprio apartamento, né? E toda a estrutura do prédio, na verdade. Exatamente. Né? Apartamento é complicado e às vezes tem que seguir realmente algumas regras. E o cara... Eu não comprei nenhum apartamento até hoje. Eu tenho vontade de ter um apartamento, mas eu fico pensando, eu como construo, né? Eu gosto de construção, tenho aí uma equipe que trabalha comigo, mas eu fico preocupado. Faço com ferragem, eu peco por excesso. É melhor. Né? E esse último sobrado que eu fiz, o meu pedreiro, mas você vai colocar uma outra... Eu coloquei 3 vigas. Eu coloquei uma embaixo da janela, outra em cima, de ponta a ponta, e coloquei a última para sustentação da laje. Mas isso é um desperdício. Não é desperdício. Você faz uma estrutura boa, com 17 sapatas, de 1 por 1, e falou, isso aí é para levantar prédio. Faça assim. Porque é uma construção eterna. Exatamente. E garante a segurança de quem for adquirir ou de quem for residir ali, né? Então isso é bastante importante, se pensar numa estrutura que faça sentido e que também seja, a gente costuma falar que é um pouco over, né? Que vai além daquela condição estabelecida. Eu sempre penso assim também em termos de segurança, Tony. Porque essas pessoas lá da Baixada, né, que tiveram seus prejuízos, como teve um prédio aqui em São José dos Campos, na Zona Norte, que ele entortou de travar a porta, foi realmente... As pessoas saíram de lá, deixaram tudo lá.
E tudo isso foi furtado por pessoas, né, de má índoles, né, que invadiram depois e levaram os pertences todos. Por quê? Os proprietários não iam subir lá arriscando suas vidas, porque foi de repente, né, foi causado por um rompimento de uma rede de esgoto feito pela construtora, porque tudo que é construído do portão para dentro é da construtora. É da construtora. E eles fizeram ali as ramificações e colocaram material de péssima qualidade e rompeu e ninguém viu. Então todo o esgoto, ao invés de ir para a rua, estava sendo despejado e criou-se um rio, né, submerso ali embaixo das estruturas. Então, o prédio literalmente fez isso do dia para a noite. Acho que foi roendo, aquilo foi ficando frágil e o andar das pessoas, a movimentação de elevador, aquela coisa toda, o prédio fez isso. E as pessoas deitaram para dormir e no dia seguinte não conseguiram abrir a porta do quarto, não conseguiram abrir a porta do apartamento e tal. Entraram em contato com a Defesa Civil, foram lá e falaram imediatamente, vamos arrombar tudo, vocês vão sair daí. Só pessoas saíram imediatamente, deixaram pertences lá. O prédio perdurou por, não sei se demolir ou não, né? Eu preciso passar lá para dar uma olhada, que depois não acompanhei, foi palco de discussão sobre isso. E furtaram as coisas e tal, e a construtora foi acionada, e aí os advogados da construtora também entraram com os seus questionamentos, etc. e tal, e aí gera uma demanda de anos, né, doutor? Realmente é uma situação bastante difícil, Tony. Quando se identifica com rapidez e se tem provas efetivas de que houve a responsabilidade desse ou daquele, é mais fácil porque o judiciário tem condições de julgar rápido. Mas quando é um processo onde não se tem provas efetivas de quem foi o responsável pelaquela condição, realmente a gente tem tido ali decisões que levam anos para acontecer, né? E durante esse período, as pessoas envolvidas que tiveram ali, fizeram um aporte financeiro para adquirir esse apartamento, que tiveram suas vidas dificultadas por terem que sair das suas próprias casas, ficam aí a ver navios. Esse é um grande problema. Para a gente dar uma informação aí, isso serve para todo o litoral, que nós estamos falando para todo o litoral e para todo o Vale do Paraíba também. É a questão de, ainda dentro desse mesmo tema de responsabilidade, queda de árvore, por exemplo, os danos causados, tanto à residência, que um ouvinte mandou uma mensagem aqui para nós, que tem uma árvore, foi plantado, obviamente, pela prefeitura, porque tem área pública. Sim. Porque na época não tinha esse padrão, né? Não era padronizado, não tinha esse critério para se plantar uma árvore. Eu me lembro muito bem disso, que foi na época do Marlian, que hoje é do gabinete, né, chefe de gabinete do prefeito Anderson, em São José dos Campos. Mas na época ele tinha a função do Minoro, Sim. que era a Secretaria de Serviços Municipais, na época. Então, implantou-se uma lei em São José dos Campos para que as árvores fossem plantadas num porte médio, para não atingir a estrutura ou a fiação elétrica. Então, essas árvores que tem hoje em risco e muito alta, são árvores antigas, né? Como mandou um ouvinte agora há pouco. Se essa árvore cai em cima de uma residência e destrói a residência, é de responsabilidade do município ressarcir esse prejuízo? Se essa mesma árvore, ao invés de cair na residência, ela cai em cima do carro, como aconteceu na semana passada, Sim. e outros casos aí que a gente vem acompanhando. Existe a possibilidade de responsabilizar o município ou não? Veja, Tony, as árvores plantadas em espaços públicos, né, que normalmente são nas calçadas ou nas vias em que a gente circula, são de responsabilidade normalmente da prefeitura, né, porque são espaços públicos. Nós temos algumas áreas que são do Estado, outros da prefeitura. Por exemplo, na Marginal, nós temos áreas do Estado, tal e tudo mais. Agora, quando a gente está falando nós estamos falando de árvores plantadas pela prefeitura, ela tem o dever de plantar e de manter.
né? Então, ela precisa manter aquela árvore de forma adequada para que ela não cause prejuízo à população, né? De uma maneira geral. Quando nós falamos de uma árvore que cai em razão desses ventos normais que nós temos dentro da nossa sociedade, né? Realmente a prefeitura deve ser responsabilizada. Aliás, não é só por isso, Tony, né? Existe uma decisão em Guarulhos que a prefeitura foi responsabilizada por não limpar os bueiros e essa situação causar enchente em uma determinada região. Então, a prefeitura tem ali a sua responsabilidade civil em relação a isso e não foge no que diz respeito à questão da árvore, né? Agora, é óbvio, se nós tivermos um vendaval não esperado, né, para as condições em que nós vivemos, aí realmente a prefeitura não pode ser responsabilizada porque foi uma condição aí que aconteceu fora do previsto, né? E aí é uma condição de força maior e aí não tem responsabilidade da prefeitura. Mas a grande maioria dessas coisas que acontecem em São Paulo, principalmente, né? São Paulo que eu digo estado, em que a árvore cai em cima de carros, cai em cima de casas, realmente é responsabilidade das prefeituras. Vamos inverter a situação agora. A árvore está dentro de uma casa. Sim. No quintal, na parte da frente, no recuo de 5 metros, que é exigido pela legislação. Sim. A casa recuada tem um quintal, o cara tem uma árvore antiga que ela cresceu gigantescamente. Ela oferece risco de cair na casa ao lado e destruir a edificação ao lado, como pode cair para frente, Sim. como pode cair na própria residência. De quem é a responsabilidade do ressarcimento? Vamos lá, Tony. A questão é assim, né? Nós temos árvores que não podem ser cortadas ou podadas, né, por conta da questão ambiental, né? Mas se nós temos dessa mesma árvore o risco efetivo dela causar prejuízo, de machucar alguém ou coisas dessa natureza, existe a possibilidade de se pedir autorização para os órgãos ambientais para você fazer a poda dessa árvore. Então, se ela está dentro do seu terreno, você é responsável pela manutenção dessa árvore, embora você tenha a restrição de não poder cortá-la por conta de questões ambientais, né? Isso acontecendo, ou seja, essa árvore caindo no quintal de uma outra pessoa, causando dano, seja ele físico ou ao patrimônio, né? A pessoa que não fez a manutenção da árvore seria responsável. Mas nós temos a mesma excludente que eu falei aqui em relação à prefeitura. Nós estamos falando de eventos normais. Se houver alguma coisa totalmente inusitada e fora dos padrões para a região, aí não há como, né, essa pessoa que tem a árvore no seu quintal ser responsabilizado, porque foi uma condição relacionada ao tempo, né? A gente costuma dizer que é uma situação de força maior. Não havia como se prever, e aí a responsabilidade acaba não sendo daquela pessoa, né? Cada espécie ou cada qualidade, não sei qual a classificação, espécie ou qualidade, enfim, de árvore, tem a multa, difere um ipê florido, por exemplo, né? Um ipê amarelo, ipê roxo, enfim, que é extremamente proibido cortar esse tipo de árvore, até porque é uma árvore muito linda, né? Muito bonito. Você vai para Caraguá, você vê ipê roxo, ipê amarelo, enfim, coisa mais linda do mundo. Então, dentro da classificação das autoridades aí, é extremamente proibido fazer esse tipo de corte. O cara tem um ipê dentro da casa dele, ele cresce, muito bonito, mas ele está oferecendo risco, de repente plantou não enraizou, né? Fez uma cova rasa e oferece risco realmente de cair. Existe um processo a ser feito, né, junto ao meio ambiente, enfim, para poder tirar isso, né? Eu acho que nem tirar é possível, né? Dependendo, se a árvore estiver numa condição em que efetivamente vai causar um prejuízo, o processo junto ao órgão ambiental pode autorizar sim a poda, né? Ou a retirada, porque hoje existe o replantio, né? Isso, a transferência daquela árvore para um outro lugar. Isso é possível de ser feito. Mas é preciso olhar também as condições, Tony. Por exemplo, nós temos áreas de preservação ambiental,
né? Por exemplo, existem determinadas regiões que você precisa preservar uma área ali do seu próprio terreno, que você não pode mexer e tem que deixar ali para a natureza em si, né? E nessas áreas é muito mais difícil conseguir qualquer autorização para poda de árvore, de preservação ambiental, a não ser que seja feita a compensação, né? E isso é bastante importante. Dependendo do tipo de árvore que você vai cortar, você vai ter que fazer a compensação ambiental, plantar mais 15, 10, depende. É mais, não sei se é 300 vezes o valor de X árvores que são retiradas, eu não sei a porcentagem, mas é bem assim. É que depende muito da árvore. Do tipo de árvore. Do tipo né? de árvore, né? Para você fazer o replantio disso, né? E fazer a compensação ambiental. E a manutenção até que ela fique na mesma idade que ela foi retirada. Exatamente. E aí a manutenção, ela é uma manutenção intensa. Não estamos falando de situações ali de você só jogar água, né? Você precisa cuidar mesmo, né? Se houver praga, você precisa efetivamente comprar produtos que eliminem aquela praga. Então, é bem difícil, né? Essa questão do replantio, do reflorestamento, coisas assim, da compensação. Doutor, agradecer a sua participação aqui. A gente ficaria horas conversando sobre isso, que tem assunto demais sobre isso, né? Obrigado pela sua participação. Saindo do ritmo de carnaval, o doutor já está pronto já para começar o ano, que começa sempre depois do carnaval. Segunda-feira, tudo começa a andar no país, é o que a gente espera. Obrigado pela sua participação. Até a próxima sexta-feira com outro tema. Muito obrigado e bom fim de semana a todos. Bom final de semana a todos. A gente volta segunda, se Deus quiser. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.